Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um de nossos módulos extras. Hoje, especificamente, apresentando para vocês um conteúdo extremamente importante. Você que viveu essa trajetória do curso até aqui pode estar se perguntando o que fazer agora para prevenir gravidez. Então é sobre isso que nós vamos falar. Queremos descomplicar os métodos contraceptivos. Fiquem comigo, anotem tudo, escolha qual é o melhor método para ser aplicado ao seu caso especificamente. Você vai ver ao longo da trajetória que é muito individualizado cada um dos métodos, eles não se aplicam como um todo para todo mundo, cada pessoa pode se adaptar especificamente a um destes métodos. Eu quero decorrer um pouquinho sobre cada um deles para que você consiga entender ao máximo como funcionam, quais são os benefícios, os riscos associados a cada um deles, e aí sim você conseguir fazer uma escolha muito bem esclarecida. E como sempre eu tenho trazido aqui a minha vivência do consultório. Eu quero falar para vocês exatamente como eu faço com as minhas pacientes, como eu apresento para elas as opções que elas têm para prevenir a gravidez nesse período puerperal ou em qualquer outro momento da vida e para que elas consigam fazer estas escolhas informadas. Então vamos lá. Bom, para descomplicar os métodos, nós vamos separá-los em métodos comportamentais, em métodos de barreira, em métodos que são de curta ação, normalmente eles são métodos químicos, os métodos de longa ação e também os métodos definitivos. Bom, especificamente sobre os métodos de comportamento, nós temos dois basicamente conhecidos, né? Precisa entender que eles são métodos que dependem ativamente da atitude de um ou de ambos os parceiros, né, sexuais. É importante você entender que isso depende diretamente da sua capacidade de entender como funciona o seu ciclo, de entender como está o meio ao seu redor influenciando no seu ciclo e, obviamente, como você pode influenciar neste processo. Então, depende de uma alta capacidade cognitiva do paciente, da pessoa, para compreender todos esses processos. Então, não é tão simples e, consequentemente, por isso ele se torna um pouco frágil. Então, ele tem a sua eficácia um pouco comprometida, porque ele está diretamente relacionado à sua capacidade de interagir com o seu próprio corpo para conseguir dominar cada um destes métodos. Bom, vamos falar especificamente sobre eles em maior detalhe. O método de tabelinha, ele nada mais é do que uma maneira cronológica de você entender como o seu ciclo funciona. Então, basicamente, a mulher vai precisar calcular o seu período fértil baseado em algumas teorias que nós já conhecemos muito bem, que ditam, por regra, o momento que você está ovulando. Então, basicamente, funciona da seguinte forma: a mulher deve marcar o primeiro dia da menstruação, o dia que o sangramento chegar, este é o marco do primeiro dia da menstruação e, consequentemente, é o primeiro dia do seu ciclo ovulatório. O ciclo se inicia quando começa o sangramento. O sangramento, na verdade, é uma descamação do endométrio se renovando para uma próxima fase. Então, do ponto de vista hormonal, alguns hormônios ficaram bem baixos, a ponto de outros hormônios se sobressaírem e fazer com que o endométrio, que é a camada que recobre toda a parte interna do útero, se descame porque ela não foi útil na ovulação anterior. Então, se ela não foi útil no sentido de produzir uma gravidez, o organismo entende que aquilo precisa ser renovado. E esse renovo conclui-se com a saída do endométrio daquela posição. Então, esse é um marco do primeiro dia do seu ciclo. Então, se você marca o dia do seu ciclo e no próximo mês, considerando que o ciclo dure um mês, você marca de novo quando o ciclo chegou, você consegue compreender quantos dias duraram o seu ciclo. Normalmente, falando de uma mulher, para que vocês consigam compreender, né? Normalmente, a maioria das mulheres tem um ciclo que dura aproximadamente 28 dias. Por isso, é possível que a mulher menstrue 2 vezes no mesmo mês. Então, se você pega um mês de 31 dias, por exemplo, se ela menstruar no dia 1º de janeiro, ela pode ser que menstrue novamente, por exemplo, lá por volta do dia 28 de janeiro. Ou seja, naquele mês de janeiro, ela vai ter 2 episódios de sangramento. Isso não significa que o ciclo está irregular. Muito pelo contrário, ele é um ciclo de 28 dias. É considerado um ciclo normal, ciclos que variam de 21, muito embora todo ciclo menor do que 25 dias é considerado um ciclo curto, mas ele ainda é normal, e ele podem durar até 35 dias,
sabendo que todas as vezes que ultrapassam 30 dias, a gente considera como um ciclo longo, porém, ele ainda é normal. Menos ou mais do que isso é que é considerado anormal, isso precisa ser investigado e isso pode te atrapalhar. Mas, considerando um ciclo basicamente normal, como a maioria das mulheres, que é em torno de 28 dias, a gente precisa considerar que por volta do 14º dia, ou seja, sempre na metade, Frederico? Não, não sempre na metade, porque algumas coisas podem influenciar o seu ciclo. Então você pode ter uma fase primária, que é a primeira fase do ciclo, que vai do dia 1 até o dia 13, por exemplo, mais curta e, consequentemente, você vai ovular mais cedo. Como você pode ter essa fase um pouco mais longa e, consequentemente, você vai ovular um pouco mais tarde. Por isso que as tabelinhas seguidas somente pelos aplicativos de celular, elas podem errar muito, porque elas fazem um cálculo matemático, pura e simplesmente. Então é muito importante que ao mesmo tempo que você avalie a sequência dos dias, você também perceba as mudanças que o seu organismo está apresentando. E aí sim, vale lembrar que as mulheres que estão amamentando, elas não vão apresentar a menstruação como marco do primeiro dia do ciclo. Então se torna mais importante ainda que elas percebam e vigiem o seu corpo para observar como elas estão sofrendo as mudanças que aquele período está trazendo para o organismo dela. Então ela basicamente vai marcar qual é o seu período fértil, ou contando os dias, e, na verdade, ou não, né? O ideal seria somando essas informações. Além de contar os dias, ela também vai perceber a mudança que ocorre no seu organismo, a mudança que ocorre na sua libido, na sua temperatura corporal e também na mudança da secreção vaginal, que ela vai se tornando desde um catarro, nos primeiros dias, obviamente, é sangramento, né? Mas depois ela se torna um catarro grosso, um muco bem pegajoso e colento, até se tornar um muco bem filamentoso, bem fluido, bem transparente, semelhante a uma clara de ovo, até um pouco mais rala. A mulher fica muito mais molhada, ela percebe que pode até escorrer, pode até molhar o absorvente íntimo ou até o fundo da calcinha. Então, essas mudanças durante o ciclo da mulher, é muito importante que ela fique atenta para ela conseguir determinar qual é o seu período fértil. E aí sim, determinado qual é o seu período fértil, algumas mulheres conseguem, inclusive, saber o momento que está ovulando, porque elas sentem algumas cólicas, algumas fisgadas, ela sabe às vezes o lado que ela está ovulando. Eu ovulei do lado direito, eu ovulei do lado esquerdo, é muito comum isso. Então, se você passar a perceber o seu organismo, passar a ficar atento ao seu corpo, você vai conseguir detectar essas alterações. Bom, considerando então que você encontra o 14º dia como um dia fértil, considerando um ciclo de 28, você vai separar 2 a 3 dias antes e 2 a 3 dias depois, e aquela ali você chama de zona de maior risco de engravidar. Ou seja, este é o seu período fértil. É a zona de maior risco de engravidar. É o período em que você está mais fértil. Porque tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles podem sobreviver aí cerca de 48 horas nos seus respectivos lugares. Então isso significa que eu tenho que separar mais ou menos 2 dias antes e depois para que eu tenha um ciclo um pouco mais seguro, considerando a tabelinha. Observe que isso depende demais da capacidade da mulher de interagir com o seu corpo. Consequentemente, algumas coisas podem comprometer a segurança deste método, como, por exemplo, o fato dela ter que observar o seu organismo num período em que ela não tem tantos sinais, como o período de amamentação, por exemplo. Então, isso pode comprometer o método. Então, considerando todos os outros métodos que existem, esse é classificado como um método pouco seguro. Muito embora eu tenha muitas mulheres que fazem exclusivamente tabelinha ou método de ovulação de Billings, que é observar os sinais do seu corpo, por exemplo, associado à tabelinha, e elas conseguem ficar 3, 4, 5, 10 anos sem engravidar utilizando somente estes métodos, ok? Então vale lembrar que é um método que depende muito da mulher. O método seguinte seria o coito interrompido. Este é um método que traz uma certa fragilidade na relação, porque ela depende basicamente do homem, da figura masculina da relação. Porque nada mais é, o método consiste em o parceiro retirar o pênis, desacoplar o pênis de dentro da cavidade vaginal e promover a ejaculação fora da cavidade vaginal.
Então isso significa que precisa ter uma quebra de paradigmas, de culturas e de N outras questões que envolvem tanto a questão masculina quanto a questão até própria feminina, que lida ali com as secreções como se fosse algo sujo, como se fosse algo impuro ou até mesmo nojento. E na verdade não é, faz parte do processo daquela relação. Embora a gente entenda que tem N coisas por trás disso, o local onde eu estou tendo a relação sexual, se eu tenho como limpar, se eu tenho como me higienizar depois, se não tem. Então, tudo isso pode influenciar, consequentemente, isso torna o método extremamente inseguro. Claro, comparado aos outros métodos que traz uma facilidade muito grande. Então, uma outra coisa, uma outra questão muito importante é que a parceira, no caso, a parte feminina da relação, pode se sentir fragilizada porque ela não participa desse processo. Ela simplesmente não consegue saber o momento em que o homem vai exatamente ejacular. Então, isso depende diretamente do homem querer desacoplar o pênis da vagina para que ela consiga, para que eles consigam promover um ato mais seguro possível. A outra grande questão é que precisa ficar muito clara que as secreções que são liberadas antes da ejaculação, elas podem conter espermatozoides da relação anterior. Tanto o líquido seminal, que vem da glândula seminal, quanto o líquido prostático, que vem da glândula próstata, eles se misturam com os espermatozoides quando o espermatozoide passa por este canalículo. Então, anatomicamente falando, na parte mais superior encontra-se a glândula seminal e a próstata, e na parte mais inferior, dentro do escroto, encontra-se o testículo, onde estão os espermatozoides. Então, os espermatozoides precisam subir o canal do testículo para encontrar com o líquido seminal, e isso forma o sêmen, que é o que a gente vê, que é aquele líquido pegajoso, espesso, com um odor próprio, com uma cor própria e etc. Bom, essa mistura é que promove uma maior ou menor capacidade de engravidar. Claro, porque todos os líquidos funcionam de uma certa forma para proteger o espermatozoide, para nutrir o espermatozoide, para dar fluidez ao espermatozoide. Então eles sim são importantes. Somente o líquido seminal ele não contém espermatozoide e nem muito menos o líquido prostático. Porém, numa ejaculação anterior, horas antes ou até mesmo dias antes, neste canal pode ter ficado ainda alguns espermatozoides que não foram ejaculados. Consequentemente, numa próxima relação, quando este líquido começar a ser liberado para lubrificar tanto o canal vaginal quanto a glande, né, a gente dá anatomicamente dá o nome da cabeça do pênis de glande. Então, esse líquido é liberado um pouco antes para lubrificar essa glande, consequentemente, ela pode conter alguns espermatozoides da ejaculação anterior. Isso significa que você tem chance de engravidar desses espermatozoides que estão ali já, às vezes, há mais de um dia até. Então, isso faz com que o método seja extremamente inseguro para esta relação. Bom, os métodos de barreira, obviamente, que eles dispensam tantas informações, porque todo mundo conhece muito bem. A grande dica aqui, que pode ficar duas informações muito importantes sobre os métodos de barreira, que existe a camisinha feminina e a camisinha masculina. O grande questão aqui é você utilizar o método de maneira correta. É muito importante os homens entenderem que aquela pontinha que tem na extremidade da camisinha, ela não serve para acomodar a cabeça, para apertar a cabeça do pênis, nada disso. Ela serve como um reservatório do líquido ejaculado. Então é muito importante que ela não tenha ar durante esse processo, porque isso torna a camisinha mais frágil, ela pode se romper. Então, na hora de introduzir, tá aí a técnica mostrando que após abrir o preservativo, o homem deve comprimir esta pontinha para que saia todo o ar, depois conseguir colocar a camisinha no pênis, de forma que ela fique ajustada, porém com essa pontinha sempre frouxa, sempre sobrando. Para quê? Para que quando ele ejacule dentro da camisinha, esse reservatório se expande e acomode ali o líquido seminal para ele não extravasar pela beirada, pela base do pênis, né, em volta da camisinha e tudo mais. E, obviamente, na hora de retirar, precisa tomar cuidado e lacrar este preservativo, dando um nó ali na ponta antes dele ser desprezado. Tá? Isso é muito importante. Uma outra questão importante de ser lembrada é que o preservativo ele já contém lubrificante que são próprios, que são estudados, que não interferem na eficácia da camisinha, na capacidade dela de se manter íntegra.
No entanto, se você utilizar outras coisas mirabolantes, outros produtos químicos para esta relação, como lubrificantes íntimos, como lubrificantes com sabor, com produtos químicos, isso pode interferir na capacidade técnica da camisinha, na capacidade dela de se manter íntegra. Isso pode trazer fissuras e até mesmo aumentar a chance dela se romper. Então deve tomar cuidado. Uma outra informação importante, tanto para a camisinha masculina como feminina, é que este é o único método que, além de prevenir gravidez, eles também protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, antigamente chamadas de DSTs. Então, as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis, elas só conseguem ser prevenidas por método de barreira, tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. Nenhum outro método pode ser considerado como um método eficaz para evitar essas infecções. Bom, da camisinha feminina eu quis trazer só para que vocês conhecessem. Muitas mulheres, por incrível que pareça, até hoje não conhecem a opção. Essa é uma grande oportunidade de você conhecer que existe. A grande questão da camisinha feminina são duas. Ela serve para ser utilizada como um método para realização de sexo anal. Ela também foi considerada útil para prevenir doenças transmissíveis por via sexual e ela é considerada um método eficaz tanto via vaginal quanto via retal. Então a mulher pode aplicar no ânus para que ela consiga ter relação anal, caso essa seja uma prática da relação. Bom, uma outra coisa muito importante com relação à camisinha feminina é que este é um método que traz aí um domínio maior para a mulher durante a relação, né? Porque ela não passa a depender do parceiro de querer colocar a camisinha, ela não precisa depender ali de parar o ato sexual no meio do ato sexual, porque para colocar a camisinha masculina, o pênis tem que estar enrijecido. Obviamente, ele vai estar no meio do ato sexual, ele precisa ter começado o ato, então ele vai parar o ato para colocar. Isso traz fragilidade para o método, porque tem todo mundo quer parar o ato no meio para colocar a camisinha. Agora, a camisinha feminina não, ela pode ser colocada um pouco antes, desde que não tenha tanto atrito com a roupa, ela tem ali a parte externa protegida, ela pode colocar, por exemplo, antes de começar a relação sexual, ela pode ir no banheiro, ela pode ali parar antes de começar, por exemplo, enquanto está aguardando o parceiro, por exemplo, tirar a roupa, ela consegue colocar a camisinha e pronto, está protegida. Então, ou seja, não depende do parceiro querer, ela mesma consegue. Obviamente vai interferir na sensibilidade local, mas considerando o benefício que isso traz, não tem nem o que questionar, então acaba sendo uma opção. Lembrando que o preservativo masculino e feminino está disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde do Brasil via SUS, ok? Vale lembrar, com liberdade para você chegar, não precisa comunicar a ninguém, fica disponíveis no postinho de saúde do meu bairro, por exemplo, nós estivemos lá para vacinar as crianças esses dias, fica lá disponíveis várias caixinhas para você entrar e pegar sem comunicar com ninguém, sem falar nada com ninguém, só pegar e sair, ponto final. Não precisa de você pedir, não precisa de nada. Está lá disponível para pegar quantos quiser, a quantidade que quiser, a hora que quiser, enquanto o postinho estiver aberto. Então, gratuitamente. Bom, além desse, tem como método de barreira pouquíssimo conhecido, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, principalmente na década de 70 e 80, ele foi muito mais difundido, acabou chegando no Brasil, mas muito pouco utilizado, que é o diafragma. O diafragma nada mais é do que uma campânula, pode observar aqui na foto de baixo das imagens, que nada mais é como se fosse uma camisinha, mas que acopla somente no colo do útero. Então aqui está o colo do útero, ele vem aqui como uma capa e cobre o colo do útero. Nada mais é do que um método que impede os espermatozoides de subir e encontrar a portinha do útero, né, o buraquinho do útero, para subir em direção à trompa. Então ele funciona como método de barreira por causa disso. Ele não é considerado um método que previne contra doença sexualmente transmissível, porque antes de chegar no colo do útero, obviamente, tem o canal vaginal, que também pode ser um meio e um veículo de transmissão de doenças. Mas ele pode impedir, por exemplo, infecções por HPV no colo do útero, porque ele está protegendo o colo do útero. Mas, obviamente, que essa não é a única doença. A gente não vai ter relação sexual pensando em proteger somente contra HPV. Eu tenho que pensar no HIV, na hepatite, etc. e tal. Mas esse também é um método que
dá liberdade para a mulher, porque ela não depende do parceiro, ela pode simplesmente ir lá e colocar. Ele pode ser colocado até 6 a 8 horas antes da relação sexual. Então, ou seja, a mulher pode colocar antes de sair. Ah, eu vou sair para jantar com meu esposo para comemorar 15 anos de casamento e depois nós vamos namorar. Então eu posso sair de casa, já colocar o diafragma e ponto final. Não preciso, não dependo dele para nada, ele não vai nem saber que eu tô com diafragma, por exemplo. Essa é uma questão muito importante, que é um método que dá total liberdade para a mulher, ela não depende absolutamente de nada do seu parceiro. Porém, ela precisa ficar muito claro que é um método que tem uma chance de falha maior. Ele pode não ter ficado acoplado adequadamente, traz insegurança para a mulher, ele só pode ser removido de 6 a 8 horas depois do ato sexual. Então, uma vez que o parceiro ejaculou dentro do canal vaginal, a mulher não deve remover, porque na hora de remover, ela pode liberar as laterais e os espermatozoides conseguirem subir. Então, ela não deve mexer antes de que aconteça, antes que passe 6 a 8 horas depois dessa ejaculação. Então, mais uma vez, tem toda uma questão de estigma da mulher que quer, às vezes, levantar, que quer se lavar, que quer limpar, que não quer mexer, que não quer dormir com aquilo ali. Então, ou seja, todos esses aspectos tornam o método frágil e por isso ele não ficou tão difundido no nosso meio. Culturalmente falando, o diafragma não ficou muito bem aceito, ele acabou caindo em desuso. Tanto é que pouquíssimos ginecologistas sabem fazer a medição do canal vaginal para determinar qual é o número. O diafragma, uma outra coisa importante para vocês saberem, é que ele tem numeração específica para cada tipo de corpo, para cada mulher. Então, antes de você escolher um diafragma, você precisa fazer uma consulta com um ginecologista especializado em diafragma. Aqui em Vitória, para vocês terem uma ideia, Vitória não é uma capital tão grande, mas também não é pequenininha, né? É uma capital de um estado. E no estado inteiro, até há pouco tempo atrás, tinha alguns fóruns na internet sobre o uso de diafragma. E eu me recordo que sempre vinha uma ou outra paciente quando eu perguntava, porque foi do fórum do Facebook, foi do fórum do Instagram a respeito do uso do diafragma. Eu falei, mas que fórum é esse? Aí eu fui saber que eu era o único médico listado do estado. Em São Paulo tinha cerca de 4 ou 5, Rio de Janeiro 3 ou 4 e por aí vai. Ou seja, eu era o único médico do estado que fazia medição para uso do diafragma. Eu achei aquilo um completo absurdo, né? E eu me recordo que eu fiz um curso extra à parte, não foi necessariamente na faculdade mesmo, porque a gente nem ouvia falar disso, e muito menos na formação como ginecologista e obstetra. Foi apenas citado pra gente. Daí eu entendi, falei, realmente, na minha formação como ginecologista, ninguém da minha turma de ginecologia saiu sabendo fazer a aplicação de diafragma. Enfim, então, isso porque o método estava em bastante desuso e tudo mais, mas não deixa de ser uma opção. Eu sempre gosto de falar com as pacientes que ele é uma excelente opção para aquelas mulheres que querem se proteger, que querem uma maior segurança para não engravidar, mas também se acontecer de engravidar não teria tanto problema, porque ele é um método que tem uma chance de falha um pouco maior, cerca de mais ou menos 7%, ou seja, é uma chance bem grande comparado, por exemplo, à camisinha, que é menos de 0,1%, né? Enfim, então, para que aumente a chance dele se tornar mais eficaz, a gente orienta o uso junto com espermicida, que é uma pomada, pode ser manipulada, que contém um agente químico que pode exterminar os espermatozoides. Isso não vai mudar a maneira de usar o método, não vai fazer com que a mulher possa retirar antes, mas isso aumenta a eficácia do método, ok? Em muitos porcentos. Chega inclusive a perto de 99%, mas ainda assim ele é um método considerado falho, então ele é um método limitado. Ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos hormonais. Eu coloquei uma imagem única sobre os métodos hormonais porque basicamente não muda muita coisa. A gente consegue falar de uma maneira muito global sobre os métodos hormonais. Bom, o que vocês precisam entender especificamente sobre os métodos hormonais? E eu vou separar a última, que é a pílula do dia seguinte, para falar coisas específicas sobre ela. Bom, sobre métodos hormonais, vocês precisam entender que existem dois tipos de métodos hormonais. Existem métodos hormonais que são combinados, isso significa que contém estrogênio junto com progesterona na mesma fórmula, seja por via injetável, seja por anel vaginal ou seja por adesivo, sempre contendo estrogênio e progesterona, que são os dois hormônios que vão bloquear a ação do ovário, impedindo você de ovular. Ok? Então essa é a primeira grande informação que precisa ficar clara. Bom, além dessa informação,
é importante você entender que existem vários veículos de administração dos métodos combinados. Você pode fazer de forma injetável, pode ser de forma de adesivo, pode ser de forma de anel, pode ser em forma de pílula de uso diário com pausa de 7 ou de 4 dias, vai depender de cada pílula, e também tem as pílulas de uso contínuo. Todas essas são de estrogênio com progesterona combinada. E existem também os métodos que são somente de progesterona, não contém estrogênio. Por que é importante? Porque para aquelas mulheres que têm contraindicação ao uso dos anticoncepcionais, normalmente as contraindicações estão relacionadas ao estrogênio. Então é muito importante que as mulheres que tiveram histórico de trombose, ou as que fumam, as obesas, as mulheres que têm alguma recomendação para não utilizar contraceptivo oral, provavelmente, aliás, perdão, contraceptivo hormonal, provavelmente essa contraindicação está relacionada ao estrogênio. Então é muito importante vocês saberem que existem métodos só de progesterona. Porém, o que é importante vocês entenderem? É que estes métodos, eles sempre vão estar atrelados a algum efeito colateral. Ora, nós falamos dos métodos comportamentais, eles não contêm efeito colateral. Nós falamos dos métodos de barreira, eles não contêm efeito colateral. Agora nós entramos nos métodos hormonais. Estes sim, eles mesmo sendo métodos de curta ação, eles dependem, a eficácia depende do uso ou diário ou da manutenção ali daquele, por exemplo, do adesivo ou do anel vaginal, que tem as suas trocas programadas, cada um sua característica específica, mas é muito importante vocês saberem que em maior ou menor grau, a depender da dose desse comprimido, ou desse injetável, ou deste anel, vai trazer mais ou menos efeitos colaterais. E aí existem efeitos colaterais diversos. Os que contêm somente estrogênio, eles não são normalmente utilizados para terapia contraceptiva. Os que contêm somente estrogênio, eles normalmente são utilizados para regular hormônios, para reposição hormonal e outros fins. Então, nós não vamos falar especificamente deles. Nós vamos falar de métodos combinados, que contêm estrogênio com progesterona, e métodos que contêm somente progesterona. Ok? Então, para as mulheres que podem usar todos os tipos de método, vale a pena ela entender sobre todos eles. Qual é a importância de cada uma das diferenças que existem entre eles? Primeira coisa que você precisa entender é que se eu estou usando uma pílula que é de uso diário, se eu tenho muitos efeitos colaterais, basta que eu pare aquela pílula e no dia seguinte eu comece a usar camisinha, por exemplo, ou no dia seguinte eu troco de método, por exemplo. Enfim, porque eu corto os efeitos colaterais porque eu estou usando uma pílula que é de uso diário. A maioria dos efeitos colaterais, fora o ganho de peso, a retenção de líquido, queda de cabelo e a acne que pode aparecer, né, as espinhas e as alterações de pele, oleosidade na pele, essas alterações especificamente, elas estão relacionadas a um tempo depois que você pare para voltar ao normal. É claro que isso depende de um tempo, mas, por exemplo, a libido está dependente diretamente da dose. Se você parou de tomar, ela volta, que é outro efeito colateral importante. Tem uma queda importante da libido. Agora, é indisposição, alteração do humor, dor de cabeça, enjoo, náusea, vômito, esses sintomas, eles estão relacionados à dose. Então, se você não tomar, automaticamente você para esses efeitos colaterais de forma mais rápida. Agora, pense bem, se eu estou usando um método que é injetável mensal, ou seja, eu preciso esperar o mês todo passar para aquele troço sair do meu corpo. Obviamente que depois que aplica, eu não tenho como removê-lo. Então, isso significa que eu tenho um efeito indesejado que eu vou ter que tolerar porque eu não tenho como remover. Isso faz com que o método injetável seja menos aceito pelas pacientes, porque ela não tem controle sobre o método. Depois que ele é injetável, depois que ele é injetado, acabou, não tem como mais você dominar. Qual que é o segredo para quem entende sobre contracepção? É você oferecer este método para a paciente depois que ela já está adaptada a um outro método semelhante por via oral. Então, a gente começa com um método combinado numa dose semelhante à injetável, por exemplo, e aí a gente faz com que a mulher
primeiro se adapte a este método e depois dela estabelecida, 3 a 5 meses adaptada, aí é que a gente pode dar a opção. Ora, você gostaria de parar de tomar pílula todos os dias e usar uma medicação injetável, que aí você vai usar uma vez só no mês? E aí a mulher que já está adaptada, ela vai ter menos ou quase não vai perceber os efeitos colaterais. Entende? Então essa é uma estratégia de prescrição, mas todos eles podem ter em grau maior ou menor, e a depender, obviamente, de cada organismo, estes efeitos colaterais que eu citei aqui. Bom, o injetável eu uso uma vez no mês ou a cada 3 meses. O injetável, que é exclusivo de progesterona, ele pode ser usado a cada 3 meses, porque a dose é uma dose que equivale a 3 meses. Obviamente é uma dose muito maior, isso traz muito mais efeitos colaterais para o organismo. O adesivo ele é colocado e trocado a cada semana. E uma coisa importante sobre o adesivo para você saber é que precisa de uma área de é uma área de pele que não tenha incidência direta do sol, porque pode manchar e até provocar queimaduras e irritação na pele, e precisa ser uma área com pouca quantidade de pelos. Isso faz com que a mulher sinta-se incomodada. Aqui no Brasil, que as mulheres utilizam, por exemplo, roupas íntimas muito pequenas, biquíni, por exemplo, lingerie de praia e de piscina, normalmente vai expor o uso desse adesivo e as mulheres não querem. Então ele ficou um método muito pouco difundido aqui no Brasil por causa disso. O anel vaginal ele deve ser trocado a cada 21 dias, então a mulher coloca o anel e ele só vai ser trocado no ciclo seguinte. Ela fica 3 semanas com ele, depois retira, fica 1 semana sem ele para que ela tenha a menstruação e depois volta a colocar na semana seguinte. Ou seja, ela utiliza o ciclo todo o anel lá dentro do canal vaginal. Uma coisa importante do anel é que por ser um material, é um corpo estranho, vamos dizer assim, dentro do canal vaginal, ele faz com que a vagina produza mais secreções. Então, consequentemente, a mulher pode perceber um fluxo aumentado ali no seu canal vaginal e isso aumenta a chance dela ter doenças por proliferação de fungos, como, por exemplo, candidíase de repetição, só por causa do uso do anel. Tá? Isso é uma outra coisa importante, é um efeito colateral específico do uso do anel por ser um agente local ali do canal vaginal. As pílulas, obviamente, dispensam explicações, né? Basta lembrar que cada pílula ela deve ser tomada de acordo com as orientações do seu fabricante, né? Utilizando do primeiro comprimido até o último. As que são para fazer pausa, você deve fazer pausa de acordo com a orientação também do fabricante, se são de 7 dias ou de 4 dias, que existem pílulas que só fazem pausa de 4 dias, e existem as pílulas que são de uso contínuo, que não deve fazer pausa. As pacientes que utilizam método contraceptivo hormonal pós-gravidez, no período em que estiver amamentando, é importante ela saber que ela não pode utilizar estrogênio, porque o estrogênio é contraindicado em quem amamenta. Ele pode aumentar a possibilidade do seu leite secar. Então, consequentemente, a gente não orienta o uso de estrogênio no pós-parto. A gente orienta o uso de progesterona isolada. E aí existe progesterona em forma de pílula de uso contínuo, existe progesterona injetável, que tem um altíssimo efeito colateral, normalmente a gente não utiliza e não recomenda, e existe o meio intradérmico, o bastão de progesterona, a gente vai falar um pouquinho dele lá na frente, sobre os métodos de longa duração. E também existe o DIU de hormônio, que é somente progesterona. Nós também vamos falar dele um pouquinho mais à frente. E sobre a pílula do dia seguinte, eu deixei ela separada aqui, especificamente porque ela tem uma conotação completamente diferente. Bom, ela é uma pílula que contém somente progesterona e ela nada mais é do que uma maneira hormonal de você enganar o seu ovário. Então, se você tem ali uma relação que foi desprotegida, ou a camisinha rompeu, ou você não conseguiu evitar a ejaculação e acabou liberando parte do sêmen ou até todo o sêmen dentro do canal vaginal, ou seja, eu estou me sentindo com um alto risco de engravidar, então, consequentemente, eu vou me proteger de outra forma. Então, a pílula do dia seguinte pode ser uma opção. Existem 2 maneiras de se consumir a pílula. Pode ser com uma dose única de progesterona, que é a pílula isolada, como pode ser a dose combinada, que pode ser tomada junta, como pode ser tomada de 12 em 12 horas. Uma coisa muito importante da pílula do dia seguinte é que ela pode ser usada até 72 horas depois da relação desprotegida. Porém, quanto mais o tempo passa após essa relação, maior é a chance de falha, ok? Então, quanto mais perto do período ejaculatório, maior é a possibilidade e a maior é a segurança deste método.
Então é importante vocês entenderem que ele não é um método para ser usado corriqueiramente, porque ele tem uma dose alta de progesterona, isso vai trazer efeitos colaterais importantes, pode trazer uma alteração importante no seu ciclo menstrual, com uma demora para estabilizar novamente este ciclo. Então é importante vocês saberem que ele deve ser um meio que a gente chama de uma carta na manga, né? É uma segurança a mais, mas ele não deve ser utilizado rotineiramente, ok? Basicamente, esta é a grande diferença, né? E é um método que contém somente progesterona. Bom, agora nós vamos falar dos LARCs. Os LARCs nada mais são, é uma sigla, né, em inglês para é um contraceptivo reversível de longa duração, ok? Então, dos contraceptivos reversíveis de longa duração, a gente tem o bastonete, que é o etonogestrel, que é só existe uma marca, né? Então não tem problema nenhum falar dele, que é o Implanon, e existe o DIU de progesterona também conhecido como SIL, que é sistema intrauterino, porque é um sistema muito mais complexo do que simplesmente um DIU, que é um dispositivo. Então é muito mais conhecido como um sistema intrauterino do que necessariamente como um dispositivo intrauterino. Nós vamos entender um pouco mais à frente sobre eles. Bom, o implante de etonogestrel ele funciona basicamente igual o levonorgestrel, que é o DIU de hormônio. Ele é uma progesterona isolada, ele não contém estrogênio, deve ser uma aplicação simples realizada no consultório sob anestesia local, porque a agulha é um pouquinho grossa, na verdade nem precisaria de anestesia, mas como é uma agulha um pouco grossa, para conforto do paciente, a gente faz uma anestesia igual aquela de dentista, em todo o trajeto ali do braço onde ele vai ser aplicado, ou na região dorsal próxima do bumbum. Normalmente é na região do braço. E ali, durante o seu período todo de utilização, que dura 3 anos, a mulher consegue sentir esse canudinho ali debaixo da pele. Então ela sabe onde ele está. Isso traz mais segurança para a mulher, isso traz mais conforto em saber que está ali. A mulher ficou ali com, opa, deixa eu ver se se o meu sistema está aqui. Ela vai, encosta no braço, ela consegue sentir, palpar o seu canudinho ali. Então isso faz com que ela sinta mais segurança pelo método. Diferente do DIU, que ela não sabe se está ali, ela não sabe se está no lugar, ela não sabe se está funcionando, ela não sabe se ele deslocou. E isso pode trazer um pouco de insegurança, muito embora a gente sabe que o DIU não sai andando pelo corpo afora, né? Enfim, mas acaba que esse é um relato da paciente. E isso é importante. Ele dura 3 anos e durante todo este período ele consegue ser palpável. Ok? E ele é importante vocês saberem que ele precisa ser removido, tá? Então, depois de 3 anos, a gente pode retirar e coloca outro no braço da mulher. Isso, obviamente, traz liberdade para a mulher, porque ela está constantemente protegida. Ele faz uma liberação de uma quantidade controlada diária, é como se esse bastão ele despejasse todos os dias a mesma quantidade de hormônio no corpo da mulher e ele vai ser absorvido de forma subcutânea, pela região da gordurinha ali debaixo da pele da mulher. E ali ele fica até ele ser removido 3 anos depois e na remoção pode ser colocado outro dispositivo como este, próximo ali do mesmo local. Ok? Tem nada além disso, muito mais importante. Ele é muito semelhante ao dispositivo de progesterona, que é de levonorgestrel, que é um primo do etonogestrel, mas as eficácias são as mesmas, os efeitos colaterais são os mesmos, e a única diferença é que um está no braço e o outro está dentro do útero. Mas a liberação é do mesmo jeito, o método de aplicação é um pouco diferente, mas obviamente isso é uma questão técnica, não cabe aqui a gente falar especificamente sobre o método de aplicação, mas é super tranquilo também. Eu particularmente utilizo anestésico local. Então, os dois métodos são completamente sem dor, então a mulher é bastante confortável para a mulher. Uma coisa importante para vocês saberem destes métodos são os efeitos colaterais. E disparado, esses efeitos estão sobre o fato da mulher ter... ambos os métodos, eles bloqueiam a menstruação, porque a progesterona não permite que o endométrio vai se engrossando ao longo do ciclo. Consequentemente, essa mulher não vai menstruar. Mas ela pode ter pequenos sangramentos de escape ao longo do ciclo. E isso é importante. Então, o primeiro grande efeito colateral é, pelo fato dela não menstruar durante 3 anos, ou no caso do DIU, durante 5 anos, esse DIU hormonal, isso faz com que o endométrio fique tão fino a ponto dele sangrar por atrito entre as paredes. Ele pode sangrar por atrito entre a parede interna do útero com o seu outro lado contralateral, com um DIU ali no meio, para quem usa o sistema de DIU hormonal. Então isso pode ter pequenos sangramentos ao longo do ciclo.
tá? Que obviamente pode ser tentado meios de corrigir, mas isso é um efeito colateral indesejado, que é o sangramento de escape. Uma outra coisa importante é que as mulheres podem apresentar dor de cabeça no período de adaptação, que dura de 3 a 5 meses, e elas também podem ter uma queda importante de libido, que pode durar todo o tempo de uso. Só vai melhorar se a gente retirar o método, não tem jeito. É claro que a maioria das mulheres não percebem isso se elas estiverem após o parto, porque como ele é um método de progesterona, ele acaba sendo extremamente escolhido pelas mulheres por ele conter somente progesterona e ele pode ser usado, tanto um quanto o outro podem ser utilizados no período de amamentação. Mas lembrando que, como é um período em que a mulher já tem uma libido muito diminuída, isso faz com que a mulher não perceba tanto essa diminuição da libido. Pode ter um pequeno aumento de peso e pode ter alterações de pele, como acne, aumento da produção das glândulas sebáceas e tornando a pele mais oleosa e também o cabelo um pouco mais oleoso. Então, isso são alterações importantes para vocês saberem quando optarem por estes métodos. Mas são métodos extremamente eficazes que não dependem de uma colocação diária, não depende de um manuseio diário. Colocou, basta fazer o segmento dele, o controle ali anual, e tá tudo ok, não precisa de vocês se preocuparem em ficar usando todos os dias o método. Então isso traz muita liberdade para a mulher. Bom, além desse sistema, atualmente foi lançado no mercado, tá aqui o nome porque ele está patenteado, então não tem problema nenhum falar dos dois nomes. O método que a gente estava se referindo como o sistema intrauterino, atualmente existem 2 tipos, que é o Kyleena e o Mirena. Até então só existia o Mirena, ele inclusive está patenteado, por isso que não existe outro nome no mercado, então não tem problema nenhum falar do nome dele aqui, porque eu não estou fazendo uma propaganda, né? É porque realmente só existe ele. Então, atualmente, a mesma empresa que é a Bayer, ela lançou o Kyleena. Por quê? Porque foi percebido que ao longo do tempo, o Mirena, ele tinha alguns efeitos colaterais que eram relacionados à dose. Então foram fazendo estudos com doses menores até atingir uma dose que tenha a mesma eficácia para prevenir gravidez, porém com efeitos colaterais muito mais reduzidos. Consequentemente, aumentou o sangramento cíclico da mulher. Então ela consegue menstruar, por exemplo, ela consegue ter sangramentos, às vezes em menor quantidade, às vezes pode ter até falha, mas o Kyleena, que é uma quantidade bem menor de hormônio, ele pode fazer com que a mulher tenha períodos menstruais normais. Mas ambos são utilizados por 5 anos. Como ele é um pouco menor, o Kyleena pode ser preferível para as mulheres que têm antes do seu período reprodutivo, ou as mulheres que ainda não tiveram filhos, têm o útero um pouco menor, ele pode ser escolhido porque ele é um pouquinho menor. Uma outra dificuldade que existia entre o Mirena é que durante o ultrassom ele era pouco detectado porque ele não é muito bem visto ao ultrassom, ele não é visível ao ultrassom, né? Se você não tiver muita clareza, muita delicadeza, então ele não consegue ser muito bem identificado. Então o Kyleena veio com um anel de prata na sua borda, nada específico da prata, mas especificamente para que ele consiga ser detectado durante os exames de imagem. Aí a gente consegue detectar onde ele está, porque ele tem um metal no meio dele. Basicamente isso. Então ele é um pouquinho menor. Ambos fazem o que a gente quer, que é contracepção, porém o Mirena, como ele tem uma dose hormonal maior, ele também pode ser utilizado para N outras questões, tratamento de TPM, irregularidade do ciclo, mulheres com sangramento aumentado, mulheres que precisam de terapia de reposição de progesterona, quando no caso, por exemplo, as que estão utilizando estrogênio e precisam de utilizar progesterona junto. Enfim, tem várias maneiras de você aplicar o Mirena, várias indicações, não somente para contracepção. Já o Kyleena, não, ele é exclusivo para contracepção, porque ele tem uma concentração de hormônio muito menor. E ambos utilizam por 5 anos, ok? Bom, além desses DIUs, desses sistemas intrauterinos, né, a gente tem os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos. Tem diversos hoje no mercado, mas basicamente o que vocês precisam entender é a diferença entre o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata, porque todos eles vão diferenciar basicamente nessas duas questões. É claro que existem N tipos de DIU de cobre. Existe DIU de cobre grande, existe DIU de cobre pequeno, existe mini, existe em forma de arraia, existe em forma estrelada, existem vários formatos, cada um
para cada tipo de útero especificamente, mas todos eles têm os mesmos efeitos colaterais e as mesmas contraindicações. O que vai diferenciar é se ele contém cobre e prata ou se ele só contém cobre. É isso que vocês precisam entender. Quem vai escolher o método é o seu médico, que vai optar, que vai te indicar de acordo com algumas características que o induz à escolha. Então, mulheres muito pequenas, com úteros pequenos, pode ser que ele lance mão de um DIU de cobre que seja pequeno. Ou então mulheres que são muito grandes, ou então que tenha fluxo, depende também do seu fluxo, etc. E tal, pode ser que escolha outro tipo de DIU. Mas o que precisa nortear a cabeça, tanto do médico para escolher, quanto das de vocês, para entenderem o método, é a diferença que existe entre o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Tá? Então, o que vocês precisam entender? O processo de proteção que o DIU de cobre causa é através de uma ação química da degradação do cobre naquele ambiente intrauterino. Então é como se eu tivesse colocado uma placa de cobre dentro do útero. E é o processo, entre aspas, de derretimento desse cobre, à medida que ele vai se dissolvendo ali, vou falar assim de uma forma leiga para vocês entenderem, né? Mas não é ele não dissolve, né? Derrete igual, enfim. Ele não derrete dentro do corpo, mas para vocês entenderem, à medida que esse cobre vai sofrendo uma oxidação e ele se dissolve ali dentro, ele faz com que o ambiente esteja hostil à sobrevida dos espermatozoides. Então ele consegue tornar um ambiente quimicamente improvável para os espermatozoides sobreviverem. Basicamente é isso. Só que, ao mesmo passo que ele faz isso, ele também estimula a proliferação de células endoteliais, de endométrio e até de vasos sanguíneos ali no local, por uma reação química local. Isso é feito pelo processo de oxidação do cobre, ok? Então, consequentemente, qual que é o único efeito colateral? Já que ele não contém hormônio, ele não vai influenciar no seu ciclo hormonal em absolutamente nada, qual que é a única questão dos DIUs que contenham o cobre na sua formação? É que esse processo de degradação podem aumentar o seu fluxo menstrual, pode aumentar o volume menstrual. Para as mulheres que estão menstruando, isso precisa ser notório, porque se você tiver um ciclo muito longo, com grande volume de sangramento, pode ser que esse não seja o melhor método para você. Então isso é muito importante saber. Então ele aumenta a produção de sangue nos seus ciclos menstruais. Consequentemente, ele pode aumentar a dor. Então ele também aumenta a cólica. Então um relato único, e é o único efeito colateral do DIU de cobre, é que ele pode aumentar o fluxo e pode aumentar a cólica. Então para aquelas mulheres que têm muito fluxo e muita cólica, talvez não seja o melhor método. Para as mulheres que têm um fluxo intermediário, uma cólica intermediária, que pode ser que tenha que tomar remédio uma vez ou outra na vida durante o seu ciclo menstrual, talvez para essas mulheres seja uma opção usar o DIU de cobre com prata. Nós vamos entender o porquê daqui a pouco. E para as mulheres que não sentem absolutamente nada, obviamente que não vai ter tanta diferença, ok? Bom, eles podem durar de 5 a 10 anos, a depender de cada tipo de DIU que vai ser escolhido, tá? Mas basicamente o DIU de cobre puro ele dura 10 anos e o DIU de cobre com prata ele dura 5 anos. Basicamente isso. E é importante vocês entenderem que por ter prata junto com o DIU de cobre, que é DIU de cobre com prata, essa prata diminui a oxidação desse cobre. Tem uma ação reversa na oxidação do cobre. Consequentemente, os estudos mostram que aproximadamente 30 a 35% menos sangramento e menos cólica. Mas é importante vocês entenderem que não é o seu padrão de sangramento que vai diminuir em 35% caso você use DIU de cobre com prata. É comparado ao tanto que aumenta no DIU de cobre comum, o DIU de cobre com prata também vai aumentar, mas cerca de 30% a menos se comparado ao DIU de cobre comum. É esse o raciocínio que você precisa ter. Então, se eu quero um método que seja tão eficaz quanto, que seja tão bom quanto, que vai dar as mesmas capacidades de liberdade, que eu vou colocar e não vou precisar me preocupar com ele, é um método que não contém hormônio, entre usar um que pode aumentar o meu fluxo menstrual e usar um que aumenta menos, qual que é melhor? É claro que é o que aumenta menos. Então está praticamente em desuso o uso de DIU de cobre comum. Basicamente todo mundo está preferindo usar DIU de cobre com prata, porque obviamente que tem a mesma eficácia e tem menos efeito colateral, isso é muito importante. Uma outra coisa importante para vocês saberem é que para as mulheres que estão no período de amamentação, que não estão menstruando, é importante vocês saberem
que este período de adaptação do DIU de cobre e o DIU de cobre com prata só vai ser vivenciado quando você voltar a menstruar. Depois de 8, às vezes 9 meses, às vezes 8 meses, 6 meses, não sei, depende da amamentação. Mas quando você voltar a menstruar, é que você vai perceber essas alterações, ok? Até lá, você vai, como se você não estivesse utilizando absolutamente nada, você não vai ter cólica, não vai ter sangramento, não vai ter basicamente nada de diferente, certo? Obviamente, tanto os DIUs hormonais, quanto o bastonete de hormônio, quanto os DIUs de cobre e o DIU de cobre com prata, eles podem ser removidos a hora que a mulher quiser, a sua capacidade fecundativa vai se retornar caso você esteja ovulando, né? Porque se você estiver amamentando, não vai. Mas se você estiver ovulando normalmente, a sua capacidade reprodutiva vai voltar ao normal no ciclo seguinte, imediatamente. Então, ou seja, você não tem nenhuma relação com dificuldade de engravidar depois utilizando nenhum destes métodos. Combinado? Bom, aqui é uma diferença simples, mas eu acabei falando na minha fala, né, sobre os dois tipos de método, não tem nenhuma grande novidade. E aí nós entramos nos métodos definitivos. Bom, os métodos definitivos nós temos a ligadura tubária e a ligadura do ducto deferente, que é o ducto onde nós temos a saída dos espermatozoides. Nós vamos entender anatomicamente na foto seguinte. Mas basicamente na tuba, na ligadura tubária, ele é um método que depende, obviamente, da aceitação da mulher, é um método cirúrgico e, obviamente, dentro da cavidade abdominal. Então, daí já se sabe que, mesmo que seja feito por via vaginal, porque pode ser feito por via vaginal em alguns casos, não contém cicatriz nenhuma no abdômen, principalmente para as mulheres que tiveram parto normal. Mesmo sendo utilizado via vaginal, ele é um método cavitário. Eu preciso entrar dentro da cavidade abdominal para fazer essa ligadura. Nada mais é do que um corte nos dois lados da trompa, né? Na trompa direita e na trompa esquerda, e eu separo essa comunicação. Consequentemente, os espermatozoides não vão conseguir chegar aonde o óvulo está. Então, obviamente, eu impeço porque eu quebrei a ponte de passagem. Basicamente é isso. Tá? Obviamente que ela, mesmo sendo um método cirúrgico, a gente tem capacidade hoje em dia muito maior, né, de remover a maior parte possível, de remover a trompa como um todo. Por ser um método cirúrgico, tem os efeitos, todos os riscos relacionados à cirurgia, né, obviamente, tanto risco de infecção, risco de lesão dos órgãos que estão em volta, muito embora seja uma técnica muito facilmente executada. Tá? Vale lembrar que não pode ser feito igual antigamente, né? Durante o ato cirúrgico da cesariana, por exemplo, fazer cesariana para fazer ligadura. Isso não pode, existe uma lei no Brasil que impede isso de acontecer. E basicamente é isso, você faz uma cirurgia que impede a passagem dos espermatozoides pela trompa. E assim como no método de vasectomia, você também impede a passagem dos espermatozoides. Mas uma coisa muito importante de saber é que ambos são métodos cirúrgicos, mas veja bem, na vasectomia eu não tenho uma invasão na cavidade. Eu faço ali bem próximo da pele, na base do testículo, bem próximo da base do pênis. Não tem relação nenhuma com a inervação do pênis, não tem relação nenhuma com a masculinidade do parceiro, não tem relação nenhuma com a eficácia da relação sexual, não altera sequer a característica do líquido seminal. Muitos homens acabam ficando com um certo preconceito, porque acha que vai atingir a virilidade masculina, que vai atingir a sua capacidade hormonal, vai atingir a sua capacidade, sua característica do líquido seminal e não vai mudar absolutamente nada. A ejaculação após a vasectomia, ela é idêntica, você não consegue a olho nu diferenciar o líquido seminal de um homem que tem vasectomia de um líquido seminal de um homem que não tem vasectomia. Eles são semelhantes, porque se você for observar, olha, como eu disse lá na fala anterior, a próstata e a glândula seminal, elas ficam lá em cima, próxima da bexiga. Então, o líquido que sai em direção ao pênis, ele é o líquido da próstata e o líquido do sêmen, o líquido seminal, da glândula seminal. Os espermatozoides que deveriam subir pelo canal para encontrar com este líquido é que foram impedidos porque a sua ponte foi quebrada, a sua comunicação foi cortada. Mas, obviamente, que a característica do líquido não muda em nada, tendo ou não tendo espermatozoides. Mas é importante saber que, como efeito colateral, as ligaduras tubárias, por ser uma cirurgia, pode ter, né, obviamente, recuperação, então tem toda uma questão de dor, tem toda uma questão de aumento do fluxo menstrual, porque a menstruação vai sair toda pelo canal vaginal e não vai ter o derramamento que ocorreria pelas trompas, então, consequentemente, a mulher observa um aumento da menstruação, as mulheres passam a relatar menstruações mais dolorosas quando utilizam este método, que é um método definitivo, ok? Já a ligadura da vasectomia, ela não
contém efeito colateral, basicamente. Fora uma recuperação que é muito rápida. A maioria das vezes os homens levantam da mesa do urologista e podem trabalhar no mesmo dia, ou então no máximo recebe aquele dia como repouso, e no dia seguinte ele pode trabalhar. Entende? Então, assim, é muito mais tranquilo. Apenas um pontinho ali na base do pênis, é um pontinho que cai sozinho, não precisa ser retirado. Então, isso traz uma capacidade muito maior do homem. Além de que o homem que fica muito inseguro, ele pode, vez ou outra, realizar um espermograma e verificar que seu espermatozoide está zerado no líquido seminal. Então, isso traz segurança para a relação. Olha, eu sei que está zerado, então eu sei que eu não vou engravidar minha parceira. Por exemplo, já a ligadura tubária, se ela falhar, se houver uma recomunicação dos dois canalículos, o que hoje em dia é um pouco mais difícil, mas ainda é possível, porque não existe método 100% seguro, ainda assim a gente não vai saber se houve essa comunicação. Né? Até existe método para verificar isso, mas ele tem uma porcentagem de falha. Ele não é 100% seguro igual é o espermograma, que vai detectar que está zerado o número de espermatozoides. Então ainda tem essa vantagem. Então, indiscutivelmente, para se escolher para um casal um método que seja definitivo, é óbvio que a vasectomia é infinitamente melhor do que a ligadura tubária. Combinado? É importante vocês entenderem que todos os dois métodos já existem cirurgias descritivas para a reconstrução desse canal, caso eu queira reverter tanto a ligadura tubária quanto a vasectomia. Porém, ela é extremamente cara e extremamente de baixa eficácia. Então, as mulheres e homens que escolhem métodos definitivos jamais devem escolhê-los pensando em no futuro, caso eu me arrependa, eu posso reverter, porque isso é muito difícil de acontecer. Ok? Então, obviamente que precisa ser muito bem pensado, porque sim, são considerados métodos definitivos. Ok? Bom, pessoal, acho que fizemos um apanhado geral de todos os métodos contraceptivos, principalmente os mais utilizados hoje, e é muito fácil agora você escolher qual o melhor método para você, qual o melhor método para sua parceira, qual o melhor método para esta relação. Bom, eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito a presença de vocês e a participação de vocês aqui, espero que logo logo a gente vai subir outras aulas que fazem parte aí do nosso pacote de bônus. Até mais.